Boa noite a todos, aos colegas, professores que aqui estão conosco, aos queridos alunos do IDP que aqui estão presentes na nossa exposição. E vamos hoje, então, trabalhar com uma temática extremamente importante na área de direito de família, que é o tema União Estável com as novidades do artigo 94A da Lei de Registros Públicos. E temos aqui temos a honra, a satisfação de termos como palestrante a querida professora Regina Beatriz Tavares da Silva, doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-doutora em Direito de Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidente nacional da ADEFAS, Associação de Direito de Família e Sucessão. Também aqui está presente o querido amigo e querido professor Ricardo Domingo Beckmale, advogado, procurador de justiça registrado na Secretaria da Corte Suprema da Justiça da Nação da Argentina, licenciado em Direito Internacional, em Direito Previdenciário, criador do projeto de lei para a regulação e controle de tráfico e registro de drones no Brasil, especialista em Direito da Navegação, com tese sobre drones e tradutor do Tratado de União de Fato, de autoria da ADEFAS, que será o nosso comentarista, ou seja, uma companhia de alto quilate de qualidade. E nós vamos levantar aqui um problema, que é um instituto que nasceu para facilitar as relações afetivas, para dar maior autonomia e fluidez nas relações afetivas, que veio, pelo menos essa era a proposta, de dar mais autonomia na constituição dessas relações e, durante o seu desenvolvimento, de 88 para cá, acabou se tornando um sinônimo de insegurança, de instabilidade. E é para isso que estamos aqui, para isso que nós temos o privilégio de estarmos aqui com a professora Regina Beatriz, para que nós aqui reflitamos e venhamos a debater. Então, novamente, agradeço a presença do professor Ricardo e passo a palavra com muito gosto para a professora Regina Beatriz para iniciar a nossa exposição. A palavra é sua, professora. Uma boa noite, é uma renovada satisfação estar aqui no IDP para conversar sobre temas da maior relevância. O professor Danilo Porfírio tem estas iniciativas sempre tão importantes de convidar professores e escolher temas que efetivamente são da maior importância na atualidade e sempre nos deixa, e me deixa, portanto, e a todos os professores com certeza, muito à vontade para desenvolver o nosso pensamento a respeito dos mais variados temas. Então, realmente é muito bom, muito agradável estar aqui nesta aula virtual e aqui na companhia do querido professor Danilo Porfírio, que teve esta iniciativa, nosso associado da ADEFAS, nosso associado que, inclusive, faz parte da direção da ADEFAS no Distrito Federal, e do Ricardo Bipmeil, que
via de regra, tem acompanhado aí vários debates também sobre este tema, né? Embora argentino, é um apaixonado pelo Brasil e está muito enfronhado aqui no direito brasileiro também. Então, eu vou compartilhar um material que é importante, porque nós temos, nesta aula, sobre união estável e as novidades do artigo 94A da Lei de Registros Públicos, nós temos uma necessidade de examinar dispositivos de lei, de examinar essas novas disposições legais que vieram para desburocratizar. Este foi o motivo expresso no projeto de lei, e, ao mesmo tempo, trouxeram estas novidades uma imensa insegurança jurídica para quem vive em união estável, para os chamados companheiros ou conviventes, e também para os filhos incapazes, oriundos da união estável, como nós veremos. Então, vamos começar por essa alteração e de onde ela veio, da Lei 14.382, bem recente, junho de 2022, que inseriu na Lei dos Registros Públicos esse artigo 94A. E numa temática de formalização de termos de união estável perante o registro civil das pessoas naturais. O que diz este artigo 94A? Negritei exatamente as partes que são mais importantes deste dispositivo para que possamos estar com este artigo de lei presente na nossa conversa de hoje. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento de solução, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil, termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos distratos que envolvam união estável serão feitos no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, em que os companheiros têm ou tiveram sua última residência. E dele deverão constar, entre outros dados que estão aí nos incisos, regime de bens dos companheiros. Ainda diz esse dispositivo novo que não pode haver o registro no livro E de uma união estável de pessoas casadas, embora separadas de fato. Aquela permissão que é dada pelo Código Civil, no artigo 1723, parágrafo 1º, de que pessoas com estado civil de casados, ou seja, de estado civil de pessoa casada, que está separada de fato do seu cônjuge, pode constituir uma união estável, mas aqui a norma não permite. É a única parte da norma que eu considero aproveitável. Imagine. Porque logo a seguir é dito que até mesmo um instrumento particular e um distrato, portanto também particular, ao que tudo indica, lavrado no exterior, pode ser registrado no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. Instrumento particular. Como eu dizia, um intuito desburocratizante, sem dúvida, mas uma insegurança jurídica imensa. Por quê? Porque admite a formalização de termo declaratório de união estável no Registro Civil das Pessoas Naturais e menciona o distrato numa redação muito mal feita ou mal cuidada, sem autorizar a sua formalização no Registro Civil das Pessoas Naturais. Mas como essa redação deste artigo, que eu vou voltar a ele aqui, é
realizada de uma maneira minimamente, poderíamos dizer, distraída, o que jamais pode ocorrer numa disposição legal, a Arpen Brasil interpreta, e nós veremos na cartilha que está divulgada pela Arpen Brasil, que não só os termos que declaram a existência de uma união estável, mas também os termos que declaram a extinção de uma união estável podem ser formalizados perante o oficial de registro civil. Agora, desde logo, eu quero, por favor, a releitura de todos deste caput, deste artigo, e me digam aonde que, após a palavra distratus, está sua formalização ou formalizados perante o oficial de registro civil. Não está. Não está. E a norma precisa ser interpretada, ainda mais que diz respeito à atividade registral e também à notarial, como veremos, ela precisa ser interpretada de maneira restrita. Ela não pode ter uma ampliação, não é? Então, logo depois de distratos, não está a expressão formalizados perante oficial de registro civil. Porém, repito, a Arpen Brasil orienta em cartilha também a formalização de distrato no RCPN e autoriza o registro de contrato particular estrangeiro no RCPN, isto a lei autoriza mesmo. Nós temos que dar muita atenção à função notarial e à registral. Não tem funções iguais. Os notários têm funções determinadas em lei e os oficiais de registro civil têm outras funções determinadas em lei. São competências distintas. Trago aqui uma importante obra do professor José Renato Nalini, em que, aliás, um artigo, né, publicado, mas uma obra em forma de artigo do professor Nalini, em que ele diz: o tabelião, ou seja, o notário, é o profissional que formata a vontade jurídica dos interessados. Então, vejam, é um profissional que vai ouvir as pessoas interessadas, verificar se a sua manifestação de vontade é livre, é devidamente informada, o consentimento dado à lavratura da escritura pública tem que ter ali a devida informação por quem assina esta escritura, pelas partes envolvidas nesta escritura, e, na conformidade da obra do professor Ricardo Dipp, o tabelião de notas é um iuris prudens, ou seja, um jurista cuja atividade própria é a de determinar ou aplicar a reta razão jurídica a uma dada ação singular, cuja diferença específica é o consenso, porque perante o notário as pessoas estão em consenso. E ele não é um mero artífice do que se vê, não é? Ele é um jurista que deve agir com a devida prudência numa atividade que tem que estar dentro da reta razão jurídica. O oficial de registro civil das pessoas naturais tem outros conhecimentos para cumprir funções também importantes, mas que não são funções de formatar a vontade das partes. O RCPN registra os instrumentos ou termos, ou seja, as escrituras públicas lavradas num tabelionato de notas e as sentenças judiciais de reconhecimento e dissolução de união estável. E, assim, dá publicidade ao que foi anteriormente formalizado. Mas não cabe ao registro civil das pessoas naturais formatar esta vontade. Cabe registrar aquela escritura pública ou aquela sentença judicial, e aí dando esta publicidade que ainda se discute, inclusive no STJ, em recente acórdão da ministra Nancy Andrighi,
se teria efetivamente este registro efeito erga omnes, mas a ideia geral é de que, assim, aquele termo de união estável, aquela escritura pública, ela terá efeitos não só entre as partes, mas também com o registro no RCPN, terá efeitos perante terceiros, por isso, erga omnes. Vamos ver a função notarial na Lei 8.935, de 1994, que é a lei que, por força de determinação constitucional da própria Constituição Federal, diz o que o tabelião pode fazer e o que o registrador civil pode fazer. Aqui, função notarial, formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir em atos e negócios jurídicos, redigindo os instrumentos adequados, lavrar escrituras públicas. E a função registral? Artigo 13. Cabe ao registrador civil efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência. Averbações, registros, e não formalizar a vontade das partes. E estas competências distintas, claro, levam a atribuições distintas e a conhecimentos distintos, a estruturas cartorárias distintas. Então, antes de nós vermos o que acarretou e o que esperamos seja corrigido em ação direta de inconstitucionalidade já promovida pela nossa ADEFAS, professor Danilo, relator, ministro Lewandowski, processo caminhando com a devida urgência e muito bem empregada pelo ministro Lewandowski, porque pedimos ali a natureza também cautelar, ou seja, pedimos liminar, e por isso esta ação está caminhando, tramitando rapidamente, por ordem do ministro Lewandowski. Antes de chegarmos nesta ADI, antes de passarmos pelos problemas graves criados por esse artigo 94, com essa formalização de termos de união estável e essa interpretação dos registradores civis por meio da sua associação, que é a ARPEM Brasil, de que distratos de união estável também podem ser formalizados diretamente no RCPN, nós temos que ver esta equiparação dos efeitos da união estável aos do casamento. A união estável, que efetivamente, como bem lembrou o professor Danilo logo no início, que veio ao cenário jurídico brasileiro para conceituar e atribuir efeitos a uma relação que não deveria estar equiparada à relação de casamento, porque senão nem necessitaríamos de dois institutos, né? Bastaria um só. A união estável, que é essa situação de fato, que se constitui e que se desconstitui no plano dos fatos. A formalização é uma opção. Ninguém é obrigado a formalizar a sua união estável, tampouco a extinção da sua união estável. É uma situação de fato, de acordo com o artigo 1723 do Código Civil, e que neste tratado da união de fato, com a presença de todos estes professores que estão aqui, pertencentes a 9 países, né? No Brasil, o maior número de palestrantes, mas também outros países já até referidos anteriormente, não sei se já estavam aqui conosco, pelo Ricardo Bipmail, a África, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia, Espanha, Portugal, e talvez tenha me esquecido de algum país, né? Possivelmente sim, Chile, né? Não sei se comentei. Estes países reunidos num congresso da ADEFAS, logo no início da pandemia, em 2020, um congresso que reuniu 2.000 participantes,
analisaram, todos estes professores, a união estável nos seus países. E no Brasil, se chegou à conclusão desta frouxidão dos requisitos da união estável. Os requisitos da união estável na lei são frouxos, e, ao mesmo tempo, desta equiparação dos seus efeitos aos do casamento, ou seja, um paradoxo evidente. Todos esses professores que estavam conosco e até hoje estão, fazem parte, a maior parte deles integra a nossa ADEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões. A Almedina nos brindou com este primeiro livro, a edição, né, do primeiro livro da série ADEFAS Almedina. Estes professores de outros países pasmam, ficam pasmos de ver este paradoxo no Brasil, porque nos seus países é tudo muito diferente. A união estável, ela não gera os mesmos efeitos do casamento. Ela é uma união que tem efeitos, via de regra, menores, menos efeitos. E, no país como na Argentina, em que pode haver um efeito maior da união estável, é preciso aí sim que ela seja formalizada. No Brasil, uma situação de fato, meramente fática, produz praticamente os mesmos efeitos do casamento civil. Requisitos frouxos, artigo 1723. Convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família. Ou seja, convivência pública tem namorados ou noivos? Tem. Namoro e noivado pode ser continuado? Sim. A relação pode ser duradoura? Claro que sim. E pode ter o objetivo de constituição de família. Aliás, o noivado certamente terá, né? Noivado é a promessa de casamento futuro. Então, objetivo de constituição de família. Então, vejam aí quantas confusões advêm desta norma com requisitos frouxos entre namoro e união estável. E tamanha a frouxidão desta norma que, com base nela, chegaram a desejar, e o processo chegou no Supremo Tribunal Federal, que concubinos e concubinas tivessem os mesmos direitos de companheiros, companheiras. Ou seja, que a mancebia, a relação adulterina, fosse adulterina em relação a uma união estável pré-existente, fosse adulterina em relação a um casamento, tivesse os mesmos efeitos. Porque, efetivamente, os requisitos são frouxos. A ADEFAS ingressou como amicus curiae no tema 526, no tema 529, perante o Supremo Tribunal Federal, e duas teses de repercussão geral muito bem firmadas, uma sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, outra sob a relatoria do ministro Toffoli, com o acolhimento dos argumentos e fundamentos da ADEFAS nestes amicus curiae. Ou seja, amantes não têm direitos nem previdenciários, nem familiares, nem sucessórios. Mas olhem a confusão que causa este dispositivo, não é? Não causa mais sobre a mancebia, mas continua a causar sobre, por exemplo, namoro. Relação meramente fática, sem um prazo mínimo de duração, uma mera convivência nem mesmo exige a norma uma unicidade domiciliar, ou seja, que vivam sob a mesma teto, na mesma casa, no mesmo imóvel, e um mero objetivo de constituição de família. E efeitos na dissolução em vida iguais aos do casamento. Mesmo regime legal de bens, comunhão parcial de bens, mesmos efeitos alimentares do casamento e a mesma ordem de vocação hereditária do casamento na interpretação do Supremo Tribunal Federal, em outra tese
firmada nos recursos extraordinários aí citados. A mesma ordem de vocação hereditária, então também em sucessões, a mesma ordem de vocação hereditária. E diante de toda essa dificuldade, não é, advinda deste dispositivo que não é um pecado do Código Civil. Este dispositivo ele teve que ser colocado no Código Civil para que o projeto de Código Civil não virasse um ping-pong entre Câmara e Senado. Foi uma opção do deputado Ricardo Fiuza na fase final do projeto de Código Civil na Câmara dos Deputados, não ter o ping-pong. E o regimento do Congresso Nacional estabelecia que só poderíamos nós, que participamos desta comissão na Câmara dos Deputados para tentar aperfeiçoar o projeto como ele veio do Senado, poderíamos somente acolher legislação anteriormente aprovada e em vigor, ou seja, a Lei 9.278 de 96, que regulava assim a união estável e que teve que ser inserida no Código para que o Código entrasse em vigor. Esta Lei 9.278 de 96, que eu chamo da lei poética, porque essa norma é uma verdadeira poesia, só que direito não é poesia. Aí começaram a surgir documentos para formalizar a união estável, desde a declaração de namoro, mal chamada ou mal denominada contrato de namoro, até um documento para que as partes declarem que vivem em união estável. E para que as partes também possam escolher se querem o regime da comunhão parcial ou, se preferem, um outro regime, como o da separação total ou da comunhão universal. É inegável que, entre um contrato particular ou uma escritura pública, a escritura pública gera maior segurança jurídica às partes, óbvio. Numa noite regada a champanhe, quem sabe uma caipirosca, uma cervejinha, né? Comemorativa do início da relação, poderia um dos conviventes apresentar um documento particular ao outro, em que se estabelecesse o regime da separação de bens ou da comunhão universal. Estaria o outro convivente com discernimento suficiente para esta escolha? É uma destas escolhas que alteraria sobremaneira o regime legal, que é o da comunhão parcial, de acordo com o artigo 1725 do Código Civil? Claro que não. Afinal de contas, a união estável tem, na dissolução em vida, os mesmos efeitos do casamento. E na dissolução por morte, a mesma ordem de vocação hereditária. Então, só por isso já se vê que, por uma questão de razoabilidade, é a escritura pública perante um tabelião de notas que gera maior segurança às partes. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Vejamos, esse artigo 1725, que diz que, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Contrato escrito. Por força desta expressão, lembrando que uma escritura pública também é um contrato, também é um negócio jurídico com natureza contratual entre duas pessoas conviventes, por causa desta expressão, sem qualquer olhar para uma interpretação jurídica sistemática do Código Civil, há quem defenda, e há inclusive acórdão no Superior Tribunal de Justiça que diga que o contrato em instrumento particular é válido. Mas vamos olhar esta interpretação sistemática. E começamos por uma pergunta. Vamos olhar só essa norma. Essa norma vive sozinha? Essa norma existe sozinha?
O que é comunhão parcial de bens? Para sabermos o que é comunhão parcial de bens, nós temos que ir às disposições específicas e especiais do regime da comunhão parcial de bens que estão reguladas no casamento. E, antes dessas disposições especiais da comunhão parcial, existem as disposições gerais dos regimes de bens no casamento. E, claro, a união estável, então, está atrelada àquelas disposições gerais também. Veja, disposição geral, artigo 1640, parágrafo 1. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial, leia-se, o pacto de união estável, por escritura pública, nas demais escolhas. Então, é, para mim, de clareza solar, que este artigo 1640, parágrafo único, ele se aplica às uniões estáveis. É uma disposição geral do regime de bens, da comunhão parcial e de outros regimes de bens. Porque não seria só o regime da comunhão parcial que ficaria num vazio. Qualquer outro regime. Porque a regulamentação dos regimes, nas suas normas específicas, está feita só no casamento. E sabem por quê? Porque estes dispositivos sobre união estável entraram no projeto de Código Civil somente na fase final do Senado. Então, não houve tempo para o senador Josafá Marinho, relator do projeto no Senado na época, de melhor regulamentar a união estável, ou pelo menos fazer uma remissão expressa, né? Mas a interpretação é sistemática. Portanto, a forma do pacto ou contrato de união estável é a escritura pública, como defendo desde a entrada em vigor do Código Civil. Como defendo no curso de Direito Civil, desde a sua primeira edição, em que passei a ter a honra de atualizar a obra do professor Washington de Barros Monteiro, logo depois da entrada em vigor do Código, no Código Civil Comentado, que é outra obra em que sempre defendi a forma de escritura pública por essa interpretação sistemática. Mas existem ainda outras normas, lá nas disposições gerais dos regimes de bens do casamento. Não devem casar aqueles que não tiverem a partilha de bens definida no divórcio. É claro que, pela interpretação sistemática, se alguém que está divorciado passa a viver em união estável e não fez partilha de bens, também terá o regime da separação obrigatória de bens, porque não devem casar, as pessoas podem casar, a expressão não é a melhor, tá? As pessoas podem casar, as pessoas podem viver em união estável, mas viverão sob o regime da separação obrigatória, exatamente para não haver uma confusão patrimonial entre o patrimônio daquele casamento e o patrimônio do próximo casamento, sob separação obrigatória, ou da união estável sob separação obrigatória. Aqui, outra norma, também disposição geral. Quem se casa com mais de 70 anos se casa pelo regime da separação obrigatória. Quem vive em união estável vive sob o regime da separação obrigatória se essa união estável tiver início aos 70 anos de qualquer um dos companheiros. E este pensamento, esta interpretação sistemática, ela está acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão pioneiro foi este, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, no ano de 2010, e todos os outros acórdãos no STJ decidem do mesmo modo. Na união estável, se aplicam as disposições gerais dos regimes de bens do casamento.
de modo que há regime de separação obrigatória naquelas duas hipóteses antes vistas. Quanto aos 70 anos, é bom lembrar que um novo tema foi formado em repercussão geral, relatoria do ministro Barroso, tema 1236, em que vai se discutir, a ADEFAS já pediu seu ingresso como amicus curiae, o regime de bens aplicável aos maiores de 70 anos no casamento e na união estável. Então, vejam que o próprio tema reconhece que as disposições gerais dos regimes de bens do casamento se aplicam aos regimes de bens na união estável e que, portanto, voltando ao início, a forma deste termo declaratório de união estável somente pode ser a de escritura pública, na conformidade do dispositivo que antes vimos, que estabelece que o pacto de casamento tem que ter a forma de escritura pública. O pacto de união estável tem que ter a forma de escritura pública. A Arpen, no entanto, né, como disse antes, Arpen Brasil, tem considerado que, diante da redação daquele artigo 94A, e que efetivamente é a redação que está lá, neste ponto, do termo declaratório da existência, não cheguei ainda no distrato, o termo declaratório da existência, pode ser formulada essa declaração diretamente perante o registro civil. Está aqui, inclusive, o modelo divulgado pela Arpen, em que se coloca o termo inicial da união estável, em que se realiza, segundo a Arpen, a escolha do regime de bens, até mesmo a escolha do regime de bens. Então, como naquela noite, regada, champanhe, vinho, caipirosca ou cervejinha, as duas pessoas muito felizes, um pode enganar o outro e ir a um registro e assinar em casa mesmo um documento particular estabelecendo outro regime de bens, agora pode ir na manhã seguinte ao cartório de registro civil e preencher o formulário. Não existe grande diferença entre o documento particular e um formulário. Repito, o registrador civil não vai analisar a capacidade civil das partes, a sua livre manifestação de vontade, o devido consentimento informado. Não é essa a função do registrador. O registrador registra. Quem tem essa função é o tabelião de notas, o notário. E aqui continua a cartilha, mais uma vez aqui, a parte em que vão preencher qual o regime de bens adotado. Num passe de mágica, digamos assim, mágica registral, não? Então, não é uma mera mágica. Um regime de bens pode ser alterado de comunhão parcial para comunhão universal, de comunhão parcial para separação total. Continua aí o termo, mais uma vez, o regime de bens adotado, e isso tudo extraído exatamente daquele link, depois esse material, como sempre, fica à disposição do professor Danilo, para compartilhar com todos, o link da Arpen, onde existem essas cartilhas. Já falei sobre isto que está aqui na tela, então eu vou tomar um golinho de água para que leiam mais uma vez a função do notário e a função do registrador civil previstas na lei. Bem, a Arpen se manifestou porque nós também pedimos providências, além da ação direta de inconstitucionalidade, a ADEFAS pediu providências ao CNJ. Inclusive para recomendar a não lavratura, a não formalização destes termos até o final do processo. Inclusive para avaliar se seria possível a sua regulamentação. E
como a ARPEI se manifestou nesse pedido de providências da DEFAS, que logo a seguir vou citar, que seria um mero meio de prova. Um ato público realizado no registro civil das pessoas naturais não é uma mera prova. A própria lei que regula a função dos serviços notariais e dos serviços registrais diz que deve ser garantida a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Então, não pode ser havido esse formulário como um mero meio de prova, o que já seria um problema, mas não pode ser entendido como um mero meio de prova. Essa nova norma, eu tenho 42 anos de advocacia. Eu posso dizer que alguma experiência como advogada na área de família e na área de sucessões, que foram as áreas em que sempre trabalhei como advogada, eu posso dizer que, certamente, essa norma causa ou causará uma grande judicialização. Porque, óbvio que quem tiver recursos não vai se conformar com prejuízos de ter, por exemplo, declarado que uma relação teria começado, vamos dizer, há um ano atrás, pois lá no formulário, essa relação começou em novembro, no dia 16 de novembro de 2021, quando ela começou agora. E aí, mantido a comunhão parcial, os bens adquiridos desde novembro de 2021 seriam dos dois. Dos dois. Quando essa relação, imaginem que tenha começado hoje, ninguém vai se conformar com isso. Quem tiver patrimônio adquirido no ano passado vai judicializar. Claro que sim. Vai dizer, fui levado a erro, ou a outra parte agiu com dolo, ou fui coagido ou coagida, ou efetivamente esses instrumentos não são válidos perante o ordenamento jurídico. Bem, então desburocratização vai levar à judicialização, tudo que não se quer, porque o que se deseja no Brasil é a desjudicialização. Isso para quem tiver recursos. Ou para quem souber que existe a possibilidade de recorrer a uma defensoria pública, com todas as dificuldades inerentes à defensoria pública, que tem um volume imenso de processos. Ou então, simplesmente, engolir o prejuízo, né? E acho que daí é até pior do que a judicialização. Alteração de regime de bens no casamento, para terem uma ideia, ela precisa de autorização judicial, da presença de um advogado, de um pedido motivado por ambos os cônjuges, da ressalva de direitos de terceiros, porque também os terceiros, com esse tal formulário, podem ter graves prejuízos, da intimação do Ministério Público, da publicação de editais. Não que na alteração do regime de bens na união estável se possa obrigatoriamente exigir tudo isto, não é? Mas já existe até acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que diz exatamente isto. Já que a união estável tem os mesmos efeitos do casamento, é preciso que haja autorização judicial para modificação do regime de bens. Aí vem o pior, o distrato, chamado distrato pelo artigo 94A da Lei de Registros Públicos. Como viram, esse dispositivo não autoriza a formalização de distrato de união estável perante o ARCP, mas a ARPEM tem dado interpretação oposta, admitindo, vejam as cartilhas. Esse é o requerimento de termo declaratório de distrato de união estável. É exigida a apresentação de um termo declaratório prévio de união estável. Então, é bom, porque assim, os registradores, para poderem registrar o distrato, vão ter que ter também, antes,
um termo declaratório da existência da união estável. Então, emolumentos e mais emolumentos, né? Ou as partes terão que fazer uma escritura pública para poder chegar ao distrato. Aqui, nessa parte da cartilha, a partilha de bens não é realizada no RCPN. Menos mal. Mas o período da união estável, da finalização da união estável, que será declarado neste distrato, neste formulário, orientará os efeitos patrimoniais, por óbvio. Se é declarado que essa união estável terminou há um ano, em novembro de 2021, ali está a linha de corte da comunhão de bens, se o regime for da comunhão parcial. Se for declarado que a união estável terminou hoje, no dia 16 de novembro de 2022, todo esse patrimônio durante um ano será comunicável no regime da comunhão parcial. A diferença é grande, não? Ou pode ser imensa, porque eu estou falando só de um ano, mas não existe nenhum limite temporal, né, para essa formalização de distrato. Aqui, mais uma vez, no termo impresso que as partes levam, né? E numa antinomia entre este dispositivo e os dispositivos constantes do Código de Processo Civil. Código que tem todo um processamento legislativo muito diferenciado de uma lei aprovada a toque de caixa e com esta emenda ingressando com este artigo 94A no Congresso Nacional, neste projeto de lei, desta Lei 14.382 de 2022, por emenda. Por uma emenda. O que diz o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil exige a escritura pública na formalização da união estável. E exige a assistência advocatícia na formalização da dissolução da união estável. Então, na dissolução da união estável, o Código de Processo Civil exige a escritura pública e a assistência advocatícia. Onde é que está a assistência advocatícia naquele formulário perante o RCPN? Sumiu. Afinal, para que servem os advogados? Acredito que, de acordo com o legislador aqui do artigo 94A, não servem de nada. De que serve um Código de Processo Civil com todo o seu processamento diferenciado? De nada. E o Código de Processo Civil ainda exige ação judicial na formalização da extinção consensual de união estável quando houver nascituro ou filho incapaz, com a intervenção do Ministério Público. Isso não está ressalvado no artigo 94A, tampouco naquelas cartilhas da ARPEN. Por que é exigida a intervenção judicial quando tem nascituro ou incapaz? A necessária proteção ao vulnerável. Por isso, o crivo do judiciário, na dissolução ou na formalização da extinção consensual da união estável. Estão aqui as normas do CPC, que são muito claras. E os negritos, né, são colocados para facilitar a leitura. Está aqui a intervenção obrigatória do Ministério Público. A dispensa da escritura pública no distrato de união estável, assim chamado, implica na ausência de profissional apto a verificar a capacidade dos conviventes, apto à verificação da livre manifestação de vontade dos conviventes. A dispensa da assistência advocatícia implica na ausência do profissional que tem o dever ético, nós advogados, de atuarmos com veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Insegurança jurídica.
como nós já prevíamos, podem surgir orientações divergentes sobre a aplicação dessa norma por corregedorias estaduais. E já está aí um exemplo, em São Paulo, nesse processo, um pedido de providências à 2ª Vara de Registros Públicos, encaminhado pela senhora oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, do 1º subdistrito da Sé, ou seja, onde ali ela fez uma nota devolutiva negando o registro de um termo declaratório de união estável, não era nem de distrato, declaratório de união estável, realizado nos termos do artigo 94A, em razão da necessidade de prévia regulamentação administrativa. E pode ser que surja uma norma da Corregedoria Estadual em São Paulo, pode ser que a Corregedoria Estadual, em outra unidade federativa do Brasil, ou nas demais unidades federativas, regulem de outro modo. Então, nós vamos ter regulamentações da formalização da união estável de modos distintos. O Brasil, que é uma federação em que a união estável precisa receber uma regulamentação de ordem federal, vai passar a ter regulamentações distintas. A Corregedoria Estadual de São Paulo pode dizer, não pode formalizar perante o RCPN. A Corregedoria de outro estado pode dizer, sim, pode formalizar. Então, quem sabe num estado em que diga não pode ser formalizado o distrato de união estável, vamos falar do distrato de união estável, viagem, né, para formalizar, mudar a residência, né, porque também só fala em residência, residência não é domicílio, podem calcular, né, quantas engenhocas, né, ou quantas estratégias podem ser usadas. Depois, inclusive, de uma noite feliz, aqui nós voltamos aos instrumentos declaratórios da existência, um dos companheiros propõe ao outro companheiro a ida ao cartório de registro civil, sem a presença de um advogado, ou seja, sem assistência jurídica, para preencherem um mero formulário sobre a união estável. Assim é feito, e num piscar de olhos, o regime de bens dessa união estável poderá passar a ser da separação total de bens, ou, repito, da comunhão universal, quando até então era da comunhão parcial. Publicamos um artigo sobre este tema, um curto artigo, um artigo mais alentado, será publicado em breve. Aliás, alguns artigos mais alentados serão publicados em breve, sobre o que estamos falando aqui no nosso site da ADEFAS, artigo que está aberto a associados e não associados. Ou então, após uma noite infeliz, os companheiros se separam e vão ao cartório de registro civil para preencherem um formulário sem a presença de advogado, e ali declaram que a união estável terminou em data anterior ou posterior àquela em que efetivamente se separaram de fato, ou seja, quando a união estável terminou, porque a união estável termina quando existe a separação de fato do casal e quando foi extinta, portanto, a relação. Já comentamos a respeito. Fizemos, então, um pedido de providências ao CNJ, que tem este número, a nossa ADEFAS. Pedimos liminarmente sobrestamento da aplicação da norma, ou pelo menos uma recomendação para que a prática dessas inovações legais espere posterior estudo de verificação da viabilidade da regulamentação desse artigo. E esse pedido de providências, embora a ARPEM venha acusar a ADEFAS de que estamos contra o registro da escritura pública ou da sentença judicial sobre união estável, nunca falamos isto neste pedido de providências. Então, eu considero uma vergonha, uma manifestação que tenta desvirtuar a atenção do CNJ com esta fala. E aí tivemos que nos manifestar novamente e dizer: a ADEFAS em nada critica o registro da escritura pública e da sentença no livro E pelo oficial de registro civil. O que a ADEFAS critica é a formulação do termo. Aliás, o registro
da união estável, nesse livro E do Registro Civil, ele existe desde 2014, o provimento CNJ 37. Então, não é nenhuma novidade do artigo 94A. Isso já estava no provimento CNJ número 37 de 2014, o registro do termo anteriormente formalizado, e não a formalização desse termo. Promovemos essa ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a ADI número 7.260. Relatoria do ministro Lewandowski, pedido. Inconstitucionalidade da expressão termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e do registro de instrumentos particulares lavrados no exterior, bem como a interpretação conforme a Constituição Federal de que a lavratura de distratos de união estável perante o registro civil não está compreendida na norma. Isso se chama interpretação conforme. Na primeira parte, uma nulidade parcial do artigo 94A. Na segunda parte, uma interpretação conforme. Bem, isto por violação ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, o conhecido princípio da dignidade da pessoa humana. Pelos exemplos dados, podem perceber esta violação. Violação ao artigo 226 caput, a especial proteção à família e a especial proteção à união estável. Além disso, artigo 236 da Constituição Federal. Esse artigo 236 que diz que os serviços notariais e de registro serão regulados por lei. Aquela lei que regula e que diz que os notários lavram as escrituras e os registradores averbam as escrituras. Violação. Violação também ao parágrafo 2º do 236, porque não existem emolumentos fixados para esse tipo de formulário de união estável. Não existem. Não existem emolumentos fixados, e precisa a lei fixar emolumentos. Não dá para aplicar valor de emolumento em cartório por analogia. Então, como é que pode um formulário ser feito se não tem nem a regulamentação dos emolumentos? E, em suma, o que nós afirmamos nessa ADI 7.260 é que o legislador, no artigo 94A da Lei de Registros Públicos, invadiu e também contradiz a esfera de regulação advinda da Constituição, no 236, parágrafo 1º, assentada por aquela lei antes comentada, 8.935, de 94. O RCPM não pode aplicar emolumentos por analogia. Essa norma contraria, nas mudanças que quis promover, a proteção da entidade familiar da união estável, que é assegurada no 226 caput da Constituição Federal, e contraria o entendimento do próprio STF a respeito da tutela da entidade familiar formada pela convivência e união estável. Porque foi o STF que equiparou, na ordem de vocação hereditária, a união estável ao casamento, para dar à união estável uma tutela especial, segundo o STF, para cumprir o artigo 226. Pedimos, assim, a declaração da inconstitucionalidade, nulidade parcial de seu teor, termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e interpretação conforme no que se refere ao distrato de união estável. Bem, professor Danilo, era o que eu tinha a comentar. Agradeço imensamente por esta oportunidade. Vou aqui procurar fechar este compartilhamento. Se eu não conseguir, eu peço encarecidamente que a nossa... Pronto, resolvi. Pronto.
Tiramos não, né? Quem tirou o compartilhamento foram os membros do IDP extremamente aptos com a tecnologia. Mas era isso que eu tinha efetivamente a expor, e me coloco aqui à disposição. Não sei como é que o professor Danilo fará em relação a quem está presente, né, nessa nossa aula, mas estou aqui para o que desejar. Então, eu agradeço muito, professora Regina, pela sua exposição. Então, vou pedir para aqueles que estão nos assistindo, que por via do chat, tragam as suas dúvidas, tragam as suas indagações, e nesse, né, intervalo eu passo, né, a palavra para as considerações o meu querido amigo, professor Ricardo Bipmeil. Por favor, professor Ricardo, gostaríamos de te ouvir. Bom, está bom. Bueno, por empezar, muchas gracias por la invitación. Yo soy un simple comentarista del pueblo. No soy en este momento un jurista, nada que ver. Entonces yo entiendo que las personas se deben estar preguntando, después que habló tan clarito Regina, se deben estar preguntando muchas cosas que yo me tomé el atrevimiento aquí de anotar. Es decir, los términos declaratorios formalizados ante el cartorio no sirven más. Para esa no existen más. Esa es una de las preguntas que quedó. El tabelión de notas formata la voluntad jurídica de los interesados. Eso lo escribió el profesor Ricardo, Lanini. por favor, pergunta por pergunta, né? Porque a essa hora eu não vou conseguir fazer um apanhado geral. A primeira pergunta do Ricardo é se os termos ou as escrituras públicas, que é a denominação correta, lavradas nos tabelionatos de notas, não valem mais. Valem? Claro que valem. No entanto, podem, segundo o artigo 94A, serem substituídas por esses meros formulários no registro civil. ¿Okay? Exacto. Ok. Entonces yo quería destacar que esos formularios realmente son absurdos, porque si un tabelionato de notas está declarando la formalización de una actividad entre dos personas, no puede un formulario decir, no, ya está, no sirve, no importa. Me parece... Después, el tabelión formata la voluntad jurídica de los interesados. Eso lo escribió el profesor Lanini, que lo leyó muy bien la doctora Regina. Ahora, si un testamento sirve simplemente porque la voluntad de la unión estable no. Un testamento en un tabelión de notas sirve. Y ahora la voluntad de una unión estable no sirve más. Me parece también otra cosa que no tiene correlación. O que o Ricardo deve estar querendo colocar é o seguinte: o testamento tem a forma obrigatória da escritura pública. Exacto. Exatamente pelos cuidados notariais na sua elaboração, em vista da sua validade, da capacidade do testador, das cláusulas que são ali colocadas na conformidade das normas legais, da cota disponível, né? Das legítimas. E também é uma forma ou é um exemplo, né, interessante que o Ricardo traz, para pensarmos em uma união estável que gera efeitos tão importantes, similares, ou se não iguais aos do casamento. Ela não tem que seguir na sua formalização também a escritura pública, e tem mais, tem mais. Ninguém é obrigado a fazer escritura pública, mas se a situação ficar só no plano fático, que pode ficar, e houver litígio entre as partes, é o juiz de direito que vai resolver, mas não com um formulário feito lá atrás. O juiz ainda vai ter que declarar a invalidade e olhar se houve erro, se houve dolo, se houve coação, né? Então, é algo muito diferente, chegar a uma situação de fato, ou seja, uma
uma instrução probatória num processo de reconhecimento e dissolução de união estável, em que não existe um formulário. Claro. São as testemunhas e os outros documentos que vão dizer quando começou, quando terminou, Sí. né? Se houve publicidade, se houve continuidade, né? Mas especialmente Convivencia pública, continua, duradera. Exacto. especialmente o início e o fim. Exacto. Agora, com um distrato formalizado no RCPN, chega isso para um juiz de direito, numa ação de reconhecimento e dissolução de união estável, porque uma das partes se sentiu prejudicada por esse formulário, Sí. e o juiz não vai olhar para aquele formulário como um mero meio de prova. No. Ele vai olhar para aquele formulário como um ato lavrado perante um registro público. Exacto. E vai ter que ser pedida a anulação ou invalidade desse formulário. E vai ter que ser provado que houve coação, ou que houve dolo, induzimento em erro. Quer dizer, uma judicialização, professor Danilo, é imensurável. Terrible. Só quem trabalha na advocacia com ações de invalidade, de, por exemplo, alteração de regime de bens por coação. Isso é um processo, né, que demora tranquilamente uns 10 anos. Enquanto isso, nós temos uma judicialização durante 10 anos, ou um processo em que se pretende anular uma escritura pública de união estável, escritura pública, por coação. Também é um processo longo, mas acontece o seguinte, são raríssimos esses processos, por quê? Porque quando a escritura é lavrada num tabelionato de notas, o tabelião tem a obrigação de verificar se tem alguém ali coagido, se tem algum dolo, se as pessoas têm essa capacidade. Outra ideia, né, que surgiu, né, e de problemas disto, né? Será, professor Danilo, que quem está indo lá fazer a formalização tem capacidade de fato? Porque pode ter capacidade de direito, mas será que tem capacidade de fato? Ou já sofre de Alzheimer? Claro, claro. Alzheimer precoce, inclusive. Por eso yo hacía la pregunta precisamente, no es una pregunta mía, es una pregunta que entiendo la gente le quedó esa duda en la cabeza. Por ejemplo, la unión estable es por escritura pública, el casamiento es por escritura pública, pero tienen esa solemnidad, esa ad solemnitatem. Es decir, no existe ante la escritura pública esa solemnidad, existe en realidad. Y por un simple formulario vamos a suprimir lo que es la solemnidad, sea de un casamiento o de una escritura pública, o de una unión estable. Es inconcebible. Es decir, cualquiera puede ir y llenar un formulario y donde se equivocó en un párrafo, ya queda todo régimen de bien constituido, queda todo desarmado. Es decir, y la otra parte que a mí me llamó mucho la atención, que entiendo que a la gente le debe llamar la atención, es cuando la obligación de registrar en el registro civil se soluciona, ¿qué cosa? Cuando uno registra el registro civil, ¿qué solucionamos? ¿Solo las responsabilidades ante terceros? Sim. Quando se faz o registro da escritura pública ou da sentença judicial de reconhecimento de dissolução de união estável, é quando aquele negócio jurídico que se chama distrato, né, vai produzir efeitos perante terceiros, ou seja, porque vai ganhar publicidade, né? Então, o registro está corretíssimo. Estava desde 2014 na regulamentação do CNJ. É indiscutível isso. O problema está na formalização, quando se escolhe o início, o fim, o regime de bens, né? Inclusive havendo menor, havendo filho incapaz, né?
E outro dia eu escutei, sabe, Danilo, do Atala Correia, num evento que nós fizemos aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a DEFAS realizou com o apoio do CNB São Paulo. O Atala foi um dos palestrantes, e o Atala observou muito bem quando ele diz assim, um acordo de distrato de união estável envolve, quando tem filhos menores ou filhos incapazes, envolve estes filhos também nos assuntos patrimoniais. Claro. Imaginem o seguinte, né? Quanto que estes filhos poderão querer ser protegidos por um dos companheiros, né? Exatamente porque ou desprotegidos, né? Exatamente porque existe ali um perfil diferente, né? Entre os companheiros, né? Claro. E foi realmente o professor Atala Correia que muito bem observou. Então, por que tem o crivo do judiciário quando tem filho incapaz? Porque vai ter o Ministério Público fiscalizando, opinando, e vai ter o juiz, né? Que não vai simplesmente homologar uma petição de acordo. O juiz, como disse também o professor Loureiro, o Eduardo Loureiro, que esteve neste evento da ADEFAS na semana passada, no dia 10 agora de novembro, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele diz bem, um juiz não vai só homologar, ele vai apreciar e verificar se é caso ou não de homologação, quando tem filho incapaz. Agora, o registrador civil vai fazer isso? No, precisamente esa era la última duda que entiendo la gente debe tener, ¿no? Es decir, el registrador civil nunca va a controlar eso. Ahora, se inicia una unión estable a los 65 años. Llegan a los 73 años y se separan. Toda la parte patrimonial que se adquirió durante ese periodo, si no se hizo la separación de bienes, va a ser compartida. Ahora, si se declara falsamente que se inició hace 2 años, yo tenía 70, ahora tengo 72, ¿qué pasa con la repartición de bienes? Porque la ley dice, es desde el inicio de la unión estable. Y esa falsa declaración ante el registro civil, ¿quién la controla? Inclusive com o regime da separação obrigatória no caso. Claro, por eso me refería, porque la separación obligatoria es de los 70 en adelante. Yo estoy casado, o juntado, o unido en unión estable con Regina desde los 69. Ahora tengo 71. Ah, no, pero desde los 69... No, yo estoy unido con Regina desde los 70. Yo ya tenía 70. Entonces, el registro civil se va a encargar de verificar si mi unión estable comenzó o no antes ou depois de los 70? O tabelionato de notas também não vai fazer essa verificação. Não, mas vai uma declaração... O que o tabelião de notas vai fazer, que o registrador não tem como fazer, é verificar se as pessoas estão livres e conscientemente declarando aquela data. Exacto. Que eso en el registro civil nadie va a controlar. El tabelión de notas sí va a mirar las personas y va a decir, bueno, están de acuerdo, los dos comenzaron ahí, los dos terminaron acá. El registro civil no, y menos, mucho menos con ese formulario que cualquiera llena, cualquiera prende y ya está, y quedó libre. Solo eso quería agregar por si alguno tenía alguna de esas dudas de los alumnos que aquí están. Me parece que son dudas que se suscitan a la generalidad de las personas. Por eso no hablé como jurista, hablé como una persona más, del público. E, professor, assim, professor Ricardo, professora Regina, a senhora já sabe de alguns posicionamentos que eu tenho em relação à questão da união estável e do trato, né, dado à união estável no Brasil. Primeiro que eu digo que a união estável hoje, professora Regina, passa, né,
por um momento, aliás, não é por hoje não, já faz um tempo, por um momento, Ricardo, esquizofrênico, né? Primeiro, tentar, ao longo dos tempos, descaracterizar a própria natureza jurídica, Ricardo, da união estável, enquanto manifestação de vontade tácita, para ser transformada, professora Regina, numa manifestação de vontade escrita, expressa, numa obsessão incongruente de, também na formalidade, né, cínica, né, equiparar ao casamento, né, fazer com que o instrumento se torne um elemento determinante da caracterização da união estável, coisa que não é, né? E o segundo ponto que eu levanto, professora Regina, não sei se a senhora concorda, creio que a senhora concorde comigo, é também empurrar competências que são próprias do judiciário, do chamado devido processo legal, para o agente Ricardo cartorial. Eu tenho uma resistência imensa, professora, de reconhecer essa tal denominação, devido processo cartorial. Isso não existe, de fato, não há condições do agente cartorial apreciar, como num processo judicial, o mundo fático. E a minha preocupação é sempre essa precarização do instrumento cartorial, né? Não é só um instrumento que viabiliza, professora Regina, erro, dolo, coação, é um instrumento potencial de fraude, de simulação, né? De simulação, o que me preocupa por demais. No afã da união estável me prometer exercício de autonomia e inclusão, e, Ricardo, gostei muito quando você falou da questão do testamento. Quando a gente fala de perspectivas estritamente patrimoniais, como o direito é rígido. Quando a gente está falando de relações híbridas, que envolvem, inclusive, direitos existenciais, professora Regina, nós estamos banalizando, nós estamos precarizando. E, Ricardo, volto a insistir sempre, parece-nos que, em algum momento, o direito de família no Brasil se transformou no gigante de Daniel. Promete ser cabeça de ouro das garantias, da autonomia, da dignidade, mas os pés da segurança jurídica estão se tornando pés de barro, e o gigante irá ruir. Irá ruir, né? Sem dúvida, professor Danilo, estou de pleno acordo. E falando das fraudes, né? Voltando, inclusive, àquele documento particular, né, que, segundo o STJ, em 2 acórdãos, pelo menos 2, é dito que o contrato particular é válido entre as partes, mas precisa ser registrado, e, portanto, aí o contrato particular não vai ser registrado para ter efeitos perante terceiros, né? Acreditem ou não. E agora o formulário, obviamente, pior vai poder ter efeitos perante terceiros. O que era contrato, não. Porque não dava para um contrato gerar efeitos perante terceiros. Né? Contrato particular. Agora, segundo o artigo 94A, esse formulário vai gerar. Muito bem. Vejam o que vemos no nosso país. E o que podemos ver ainda pior. Se um casal firma um contrato particular de união estável e chega num plano, num seguro de saúde, num plano de saúde, e diz, olha, eu quero colocar o meu companheiro como dependente, o seguro ou o plano de saúde pode dizer, não, eu quero o registro no livro E, na conformidade já daquela lei, da norma administrativa de 2014, na conformidade desse artigo 94A. Pode dizer não. Não é beneficiário. Eu preciso ter esse registro, porque só esse registro vai fazer valer perante terceiros, né? Agora, clube. Mesma coisa. Um clube desportivo. Descontos em declarações ao fisco.
O fisco também é um terceiro. No entanto, a maior parte do que eu sei dos seguros de saúde, talvez por falta de uma assistência jurídica mais aprofundada, não exige o registro e aceita o contrato. Um contrato que pode ser feito somente para burlar, para simular a existência de uma relação que, na verdade, não existe, para atribuir benefícios securitários que não poderiam existir. Tivemos um caso, professor Danilo, muito interessante. Não havia união estável e os dois, então, namorados, fizeram lá um documento particular dizendo que havia união estável, para que uma das partes ali se beneficiasse de um clube desportivo, ou seja, pudesse ingressar no clube. O companheiro morreu. O companheiro morreu e apareceu esse documento no inventário. E aquela, então, namorada veio dizer que era companheira e que tinha os mesmos direitos, portanto, da ordem de vocação hereditária. Óbvio, né? Inclusive, em relação aos ascendentes, né, pais do falecido. E nós, aqui no escritório, conseguimos demonstrar que aquela declaração foi uma declaração falsa, né? Neste processo, essa declaração, por ter sido feita num mero documento particular, ela foi havida como meio de prova. Mas um formulário no registro civil não vai ser havido como um mero meio de prova. E volto, vai ter que ser declarado inválido no juiz de direito, com prova do vício de consentimento. Enfim, né? Estamos cada vez mais, professor Danilo, como o senhor bem colocou, né? Complicando a vida dos nossos queridos brasileiros, né? Ao invés de protegê-los, estamos desprotegendo os cidadãos. Se producen manifestaciones que son dicotómicas, que no tienen una cosa nada que ver con la otra. La dicotomía parece que está de moda. No sé, no sé. Professora, o Diógenes fez uma pergunta para a gente aqui, mas sobre a questão da insegurança, mas creio que já sanamos isso. E eu vou... Uma seguidora nossa aqui, Ana Lúcia, fez uma pergunta que é interessante. Como fica a questão dos registros de declarações de uniões estáveis estrangeiras em países em que múltiplos matrimônios são possíveis? Belíssima pergunta. Interessante, né? Interessantíssimo. Me preocupo com o uso deste instrumento para tentar revestir de direitos patrimoniais esta tal prática. Professora. Olha, eu até poderia ter levado esse exemplo, se tivesse à luz dessa participante, lá na ação direta de inconstitucionalidade, logo na petição inicial. Mas, olha, pode ter certeza, vou levar esse exemplo em memoriais e, quem sabe, em sustentação oral, se nos for permitida, porque realmente seria um passar a perna no que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu de que não cabe poligamia no Brasil, de que a relação de união estável é estritamente monogâmica. Aí, possivelmente, sabe, o Arpen vai dizer, não, mas no formulário só tem 2 pessoas. Está ali só 2 pessoas, né? Mas, né, em sendo um formulário, né, quem sabe não dê para acrescentar mais uma, né? Porque não é formulário nem regulamentado pelo CNJ, é formulário criado pela Arpen. Não é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele é criado, aquela cartilha, e aqueles formulários são criados
pela ARPEN. Então, esse exemplo que ela deu é importante até para ser levado como um outro exemplo das consequências que pode gerar a não declaração de inconstitucionalidade desse artigo 94A e a sua interpretação conforme. E volto, e assim, professora, só complementando, que é um outro ponto, me parece que há aqui um outro problema que não é necessariamente de ordem jurídica privada, mas de ordem jurídica pública, nesse avanço indiscriminado de competências, né? De querer trabalhar com competências que não são suas, né? Essa questão dessa elaboração do formulário pela APEN, isso não é competência desta associação, né? E, novamente dizendo, na promessa de desjudicializar, nós vamos ter grandes problemas no futuro, que é um grande problema também que sempre levanta a união estável. Ela é bonita até que não transforme-se em um grande problema na sua dissolução. Esse é o grande problema, né? Claro, también existe una condición que, como bien vos estás nombrando, la parte de judicialización de un instrumento, que a lo mejor la poligamía es aceptada en otros países, pero desde el punto de vista religioso y no judicial. Y ahí hay que establecer una diferencia muy grande, porque si en otro país se permite tal o cual forma de vida, y aquí la Constitución Nacional no lo permite, la parte jurídica tiene que hacerse respetar lo que la Constitución dice. Tiene que respetar cuál es el organismo que regula ese comportamiento en este país. Entonces, si en otro país se regula que pueden tener 3 amores, 4 amores, 5 amores, y en este no, y quiere morar aquí, va a tener que tener una monogamía. Quieren tener 5 amores, tiene que ir a un país donde permita esa monogamía y no exigirle al Estado cambiar la Constitución por 1 o 2 posicionamientos que son, para mí entender, puramente religiosos. E sem contar que isso também se responde, Ricardo, na questão do próprio pensamento kelseniano, do positivismo kelseniano. Heteronomia pressupõe reconhecimento do quê? Da tradição local, né? Da cultura local, né? Dos costumes, né? O empírico, eu digo que Kelsen só lembra de Kant para falar da norma hipotética fundamental. No restante é o empírico, né? E a gente não pode desconsiderar o quê? A cultura e as tradições. Inclusive a corte, certa monta, a corte constitucional alemã, professora Regina, disse sobre uma discussão, inclusive sobre o quê? Sobre questões de poliafetividade, que isso não seria admitido, porque não fazia parte da tradição cultural europeia ocidental. Ponto, acabou, finito, né? Essa é a questão. Essa é a questão. É isso mesmo. Agora, bom, professor Danilo, eu quero essa decisão da Corte Constitucional Alemã. Pode deixar. Não esqueça, né, de mandá-la, porque ela efetivamente nos traz mais subsídios importantes. Sem dúvida. Né? Lo que pasa es que yo entiendo que, por ejemplo, es un pensamiento muy mío, ¿no? Que dice que, por ejemplo, pienso yo así, como parte de ADEFAS, es decir, no es que me estoy quedando solo, a lo mejor estoy subiendo de nivel donde no todos me pueden seguir. Estoy llegando a un nivel donde no todos me pueden seguir. Entonces, cuando se aplican ese tipo de normas que no se pueden aplicar, a lo mejor uno ya está en otro nivel y esos hay que dejarlos allí, ¿entendés? Y solos van a desaparecer. Bom, outra coisa, né, Danilo? Diga, professor. As pessoas vivem como elas quiserem, né? Desde que não envolvam, obviamente, pessoas incapazes, né? Mas quem quiser viver uma relação A3, A4, A5, dentro de uma mesma casa, que viva, só que não vai ser união estável. E isso o CNJ já decidiu em decisão do ano de 2018, por meio de um pedido de providências da ADEFAS, que pediu ao CNJ que apreciasse o que é essa relação poliamorosa, que 2 tabeliãs de notas, 2, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro,
estavam lavrando como se fosse uma união estável, com todos os efeitos entre as partes, perante terceiros, possibilidade de registro no livro E, etc, etc, etc. Então, o CNJ já tem acórdão. Ministro Noronha, então corregedor de justiça como relator. Julgamento praticamente unânime, só um voto divergente, né? De 12, salvo erro, eram 12 ministros lá no Conselho Nacional de Justiça, são conselheiros, mas são chamados de ministros, julgaram essa matéria, apreciaram essa matéria e julgaram, dizendo: poliamor não é família no Brasil, não gera os mesmos efeitos de uma relação monogâmica. E é o que disse o professor Danilo, na Alemanha fizeram o mesmo. Aqui no Brasil, no STF, já fizeram o mesmo em relação à bigamia, né? Ou à relação adulterina, que não deixa de ser uma forma de poligamia, né? Então, é isso, né? Vamos esperar aí a nossa ação direta de inconstitucionalidade desse artigo 94A. Vamos esperar aí como será esse julgamento. Professora Regina, professor Ricardo, primeiramente, agradecer, professora Regina, pela sua magnífica exposição. Eu gosto, grande parte hoje do público, professor Ricardo, são nossos alunos de Direito de Família, né? Que estão esperando essa palestra desde o primeiro dia do segundo semestre de 2022. Professora Regina, sempre muito solícita, Ricardo sempre conosco, eu fico muito feliz com isso, eu fico honrado, satisfeito, né, de ter, né, a consideração da professora Regina, né, que sempre nos responde imediato ao convite, né? E digo aos meus alunos, professor Ricardo, que professora Regina, sem bajulações, hoje é a personificação do bom senso, da razoabilidade, da racionalidade dentro do direito de família. Não é à toa que eu me sinto sempre discípulo de professora Regina Beatriz, eu digo que é a minha combatente do bom combate, e olha o escudeiro que está do lado dela, grande querido Ricardo, né, que é uma pessoa que também eu tenho um apreço e um carinho muito grande, né, um carinho muito grande. Professora, então eu passo a palavra agora para a senhora para encerrar, né, transmitir o nosso encerramento, né, para esse público que está com a senhora aqui, né, se deliciando e refletindo sobre tudo que a senhora disse. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer pela oportunidade dada pelo professor Danilo Porfírio, dada pelo IDP, para que todos que aqui estão presentes e outros que possam depois assistir, né, a gravação, refletir, para que todos nós façamos as nossas próprias reflexões. E para que possam, mais uma vez, perceber como a nossa ADEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, trabalha e para o que trabalha, com que objetivo? O objetivo de proteção da família e, especialmente, dos membros da família, inclusive da família desfeita, ou seja, a proteção da pessoa humana. E nós fazemos isto sempre, né, com essa colaboração preciosa do professor Danilo Porfírio. Este grande professor, este grande advogado, este grande jurista que ilumina a ADEFAS. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Então, encerro essa exposição, agradecendo novamente, professora Regina, agradecendo imensamente o professor Ricardo e agradecendo a todos vocês que estão aí. A Gabriela, agradecendo sempre seu apoio incondicional, né? Seu apoio, minha querida Gabriela Jardim. Sem você, Pedra Angular, não dá para funcionar, tá bom? Não dá para funcionar.
Então, um abraço a todos. Professor, um beijo. Abraço, Ricardo. Estaremos juntos em breve, se Deus quiser. Beijo grande, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.